com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos alegres nesta noite por mais uma noite de vitória que nos tem concedido o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gostaria de meditar na palavra com os irmãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, onde nós estaremos fazendo uma breve leitura da palavra do Senhor, né? Estamos alegres por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E nessa noite, com certeza, Deus irá continuar abençoando a vida dos irmãos, dos ouvintes da palavra do Senhor. Louvado seja o santo nome do Deus que fez os céus e a terra. Tem por título o vaso do oleiro e a impertinência do povo. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Deus tem continuado levantando profeta na face da terra para pregar a sua palavra, ainda quando muitas pessoas não dão crédito, não dão credibilidade, mas nós louvamos ao nome do Senhor, porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu para essa grandiosa obra. Nessa noite, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, vamos ler até o versículo, louvado seja o santo nome do Senhor, até o versículo de número 6, seremos breves nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós encontramos no capítulo 18 do livro de Jeremias o relato de uma palavra que muitas das vezes nós ouvimos, muitas das vezes nós até mesmo comentamos, né? E quando nós falamos em descer à casa do oleiro, automaticamente nós achamos que trata-se, né, de nos consertarmos, de muitas das vezes descermos para nos humilharmos diante da presença do Senhor. Creio eu que os irmãos já devem ter ouvido algumas pessoas: olha, desce à casa do oleiro, ou você precisa descer até a casa do oleiro. Mas nesta noite, Deus tem nos dado uma revelação desta palavra, e nós entendemos bem o ministério do profeta Jeremias. Quando nós pegamos lá no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Deus agora confia uma tarefa grandiosa ao moço chamado Jeremias, de modo que no capítulo 1, ele diz que o Senhor fala com ele que antes ainda que ele se formasse no ventre da sua mãe, Deus já o havia conhecido. E antes, né, que ele viesse a nascer, Deus já tinha um projeto e um propósito arquitetado para a vida daquele moço. Eu aprendo com isso que o ministério de Jeremias não foi uma escolha sua,
certamente não foi algo recebido, né, por seu pai, ou algo concedido até mesmo pela sua mãe. Mas diz a Bíblia que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, agora fala com Jeremias: olha, Jeremias, essa tarefa que tu há de realizar não é algo do seu gosto, não é algo do seu querer, pois eu mesmo, ainda antes que tu se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o porquê de Jeremias, naquele prezado momento, até mesmo temer por aquela grande responsabilidade, é que Deus havia chamado Jeremias, como de repente tem chamado a mim e também a você nos dias de hoje. Jeremias, se os irmãos não sabem, mas aqueles que lêem, meditam, estudam a palavra do Senhor, ele foi chamado a profetizar em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. A Bíblia diz que o povo israelita, o povo judeu, era um povo que se desviava ou que se distanciavam da presença do Senhor constantemente. Israel era como muitas pessoas que eu conheço, que você conhece, e que vive até mesmo nos dias de hoje. Israel era um tipo de pessoa que, enquanto estava no meio de crente, era crente, mas quando se misturava com outro tipo de pessoas, ou até mesmo com pessoas de outras nacionalidades, rapidamente ou facilmente se desviavam da presença do Senhor. E a Bíblia diz que estava agora aquele povo, aquela nação, passando por um grande declínio espiritual. Daí Deus olha agora lá do céu, contempla certamente no ventre de uma mulher, um ser que ele mesmo havia criado e havia formado. E Deus, como o onisciente, que é o conhecedor e sabedor de todas as coisas, agora eu vejo Deus apostando na vida daquela criança que ainda até mesmo não havia nascido. E eu começo a imaginar agora o crescimento passo a passo daquele menino e que não saía diante dos olhos do Senhor. Até que chega o momento de ele exercer o seu ministério. E Deus fala com ele: olha, você é um escolhido meu. Você é um ungido do Senhor. Olha que privilégio teve o profeta Jeremias na sua vida. Enquanto muitas pessoas hoje em dia se preocupam com cargos ou posições eclesiásticas, enquanto muitas pessoas têm se preocupado até mesmo com status e até mesmo com fama, poucos são aqueles que têm se preocupado em verdadeiramente fazer a vontade do Deus de Israel. Bendito seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia diz que agora Israel, desviado da presença do Senhor, o povo estava em grande declínio espiritual. E Deus agora chama Jeremias para o seu ministério profético. E diz a Bíblia que Jeremias agora começa a profetizar a nação de Israel acerca do juízo que Deus havia determinado para aquele povo, se não se convertesse e não voltasse de novo à presença do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que por mais que Jeremias pregasse, por mais que Jeremias se esforçasse, o povo endurecia o coração. Poucos eram aqueles que verdadeiramente davam credibilidade à palavra do Senhor e às profecias que Deus usara a Jeremias a profetizar naqueles dias. Bendito seja o santo nome do Senhor. E Jeremias, ele é conhecido como o profeta das lágrimas, ou o profeta das lamentações, porque quando Deus havia de tratar o seu juízo com o povo, Jeremias, ele colocava os seus joelhos em terra, ele começava a chorar diante da presença do Senhor, e Deus colhia as lágrimas de Jeremias, e pelas lágrimas dos profetas, Deus usava de misericórdia para com aquele povo. E tanto foi o clamor de Jeremias, tanto foi as suas lágrimas, que agora no capítulo 18 nós vimos Deus tratando face a face
com o profeta Jeremias. A Bíblia diz que logo após Jeremias começar a profetizar, falar acerca do grande juízo, daquilo que Deus havia de fazer com aqueles que não se convertessem, louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus agora, ele já estava cansado das lamentações de Jeremias. Deus agora estava indignado, louvado seja o santo nome do Senhor, com a dureza do coração do povo, ao chegar o ponto que Deus chama o profeta e o leva até a olaria. E diz a palavra do Senhor, pelos lábios, e o relato que assim escreveu o próprio Jeremias, quando ele diz a palavra que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, quantas das vezes nós não temos parado para ouvir a palavra e a voz de Deus no nosso coração? Muitas das vezes nós queremos resolver da nossa maneira, muitas das vezes nós queremos fazer do nosso próprio jeito. Quem sabe Jeremias não estava agindo dessa forma, e Deus falou: olha, Jeremias, chega de falar, agora é a tua vez de ouvir. Levanta, vem comigo, vamos até um determinado lugar que agora eu vou te mostrar como é que eu trabalho e como é que é a minha obra. E diz a Bíblia que Deus agora desce com ele até a casa do olheiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele diz: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A Bíblia diz que agora Deus, ele conduz o profeta até a olaria. E o que é a olaria, senão um ambiente de trabalho? E eu fico, louvado seja o santo nome do Senhor, maravilhado. O porquê que Deus levou Jeremias na olaria? Por que não numa pastelaria? Não é isso? Ou numa padaria? Para simbolizar ou para mostrar, louvado seja o santo nome do Senhor, uma forma de trabalho. Mas a Bíblia diz que o homem, ele foi criado pelas mãos do Senhor. O homem foi tirado do barro, e diz a palavra do Senhor que o homem veio do pó, e para o pó ele voltará. Então Deus agora, ele começa a mostrar a Jeremias o homem trabalhando, um oleiro, que é o profissional que trabalha na fabricação e na execução dos vasos. Bendito seja o santo nome do Senhor. E olaria, ela nos fala de humildade e simplicidade. Eu não sei se os irmãos já tiveram o privilégio, a oportunidade de passar ou até mesmo visitar uma olaria. Tempos atrás eu tive esse privilégio, estava vindo de uma viagem e passamos em um determinado lugar onde haviam peças e utensílios que eram fabricados com barro, né? Ali eram construídos panelas, construídos jarros e alguns utensílios que, né, são produtos oriundos, extraídos do barro, executado naquela tarefa. E observei bem que quando chegávamos naquele lugar, lá não havia beleza, não havia luxo, mas haviam pessoas trabalhando. Pessoas que, com tamanho cuidado e detalhação, trabalhavam na fabricação, se fosse do vaso ou da panela, e de qualquer que fosse o utensílio. Então Deus mostra agora a Jeremias, o oleiro, trabalhando, e ele diz que quando chegou ali, ele viu o oleiro trabalhando em uma construção, certamente fazendo um vaso, conforme nos relata a Bíblia. E diz agora a Bíblia que o oleiro estava trabalhando, e de repente aquele vaso que estava na mão dele se quebrou. Bendito seja o santo nome do Senhor. Irmãos, e para que algo venha a ser quebrado, né, um copo, ou até mesmo um vaso, é preciso que ele caia das nossas mãos, não é isso? Ninguém quebra um copo sem que ele caia, ou ninguém quebra um vaso sem deixar que por descuido, né, ou por falta de atenção, ele venha sair das nossas mãos, cair no chão para que se quebre. Mas eu observo muito que
o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso não caiu, ninguém bateu no vaso. O oleiro estava trabalhando e de repente aquele vaso se quebrou nas mãos daquele que estava construindo. Eu aprendo com isso que muitas das vezes na minha e na sua vida, quando nós passamos por situações difíceis, por amor à palavra do Senhor, por amor e fidelidade à obra de Deus, nós somos como um vaso na mão do oleiro. Quantas são as pessoas, ou melhor dizendo, os crentes, que têm passado no estreito com o Senhor? Eu entendo com isso que é o oleiro trabalhando na minha e na sua vida. Nós não vamos entrar em detalhação, da construção, o processo que é para que um vaso seja construído, para que um vaso seja elaborado, mas são coisas tremendas que requer tempo, requer habilidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o oleiro ali começou a trabalhar e aquele vaso se quebrou, mas diz a Bíblia que o oleiro agora ele pega aquele vaso e faz dele um vaso novo. Agora aquele profissional, ele começa a trabalhar naquele vaso e faz dele um vaso novo, novamente. Aquele vaso ele não foi emendado, ele não foi colado e ele não permaneceu com rachadura. Ele havia se quebrado e o oleiro fez dele um vaso novo. E eu aprendo muito com isso, que quando nós estamos na mão de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor nosso Deus, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Porque na condição de vaso, louvado seja o santo nome do Senhor, nós estamos entregues na mão daquele que nos fez e daquele que nos criou. Bendito seja o santo nome do Senhor. E eu quero dizer com isso que não há luta, não há dificuldade, não há vento, não há calúnia, não há perseguição que venha nos derrotar ou que venha impedir a minha e a sua vitória. Porque o vaso se quebrou, mas o oleiro fez dele um vaso novo. E eu quero dizer uma coisa para você também. Quantas são as pessoas, ou quantos são os vasos, louvado seja o santo nome do Senhor, que hoje encontram-se quebrados? Quantas pessoas que buscavam a presença de Deus, que hoje já não busca mais? Quantas são as pessoas que outrora tinham prazer em pregar a palavra do Senhor, que hoje já não tem mais força, não tem vigor, não tem ânimo para buscar a face de Deus? Quantas são os vasos que outrora profetizavam, tinham visões e revelações, mas hoje já não tem mais? Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantas são as pessoas que nós encontrávamos outrora pelas madrugadas, pelos dias, era na porta, louvado seja o santo nome do Senhor, dos hospitais para pregar a palavra, era nos centros de recuperação, nos presídios, louvado seja o nome do Deus que fez os céus e a terra, mas hoje não fazem mais porque estão quebrados. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quantas são as pessoas que por uma simples palavra, até mesmo sem antes quem proferiu meditar, mas aquela vida, aquele vaso se quebrou. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o oleiro. Bendito seja o santo nome do Senhor. E assim como Deus mostrou a Jeremias aquele oleiro reconstruindo o vaso, eu quero te dizer nesta noite: Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um propósito também. Não importa se você está quebrado, importa tão somente que você esteja na mão do oleiro, porque Ele pode reconstruir a sua vida novamente. Deus estava falando com Jeremias: olha, Jeremias, olha o povo que você está clamando, que você está chorando, que você está se preocupando.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Está vendo, Jeremias? Eu sempre amei esse povo. Eu enviei o meu filho, louvado seja o santo nome do Senhor, para que morresse por ele. Mas Israel não tem dado crédito à minha palavra. Israel já não quer estar mais diante da minha presença. Mas olha, Jeremias, não precisa se preocupar. Você não precisa mais viver em constantes jejuns e lamentação, porque assim como fez o oleiro com esse vaso, assim também eu posso fazer com o meu povo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando as pessoas já não têm mais a esperança, já não têm mais perspectiva de vida e até mesmo de vitória, muitas das vezes por causa de uma simples palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantas pessoas têm perdido a fé, têm perdido a esperança, por causa de grandes acontecimentos que têm surgido nos últimos dias. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Não te preocupe não, porque a Bíblia diz que o Jesus Cristo, o Nazareno, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou nos tempos antigos, o mesmo Deus que usou, louvado seja o santo nome do Senhor, de misericórdia com o povo de Israel, é o mesmo Deus em cuja presença nós nos encontramos também hoje. Mas para que Deus restaure a sua vida, para que Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, tire o seu filho, louvado seja o nome do Deus de Israel, muitas das vezes da vida do tráfico, das drogas, para que tire a sua vida da prostituição, para que tire a sua filha também, para que liberte seu esposo, liberte a sua esposa. Você precisa estar como vaso nas mãos do oleiro. Bendito seja o santo nome do Senhor. Se de repente aquele vaso quebrado saísse das mãos do oleiro, de repente ficaria difícil reconstruir. Por quê? Quando uma coisa se quebra, os irmãos podem observar, as irmãs que são donas de casa, irão concordar plenamente com o que eu estou dizendo. Certamente quando cai um utensílio e se quebra, ele se desfaz em vários pedaços, não é isso? E às vezes fica difícil a gente catar, às vezes a gente varre, quebra, cai um copo, quebra, mas a gente está sempre espetando o pé num caquinho que ficou, não é isso? Então por que o vaso quebrou na mão do oleiro? Porque o oleiro, ele era o profissional que sabia trabalhar. Então Deus estava mostrando ali para Jeremias: olha, Jeremias, nem tudo está perdido, porque eu sou o Deus que dou solução às coisas insolucionáveis. Louvado seja o santo nome do Senhor. E mediante esta palavra eu quero te dizer uma coisa: deixe de ficar perdendo tempo se lamentando, chorando. Mas Jesus, por que isso, por que aquilo? Não. Entregue a sua vida na mão do Senhor, porque diz a palavra do Senhor no livro de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entregar nas mãos do Senhor é deixar nas mãos dele e deixar ele resolver. Mas muitas das vezes nós falamos: Jesus está nas suas mãos. Quando Jesus começa a trabalhar, aí nós queremos entrar na frente de Deus: Senhor, tem de misericórdia, né? Mas se nós entregamos ao Senhor, ele é o olheiro, ele que tem que trabalhar, não eu e não você. Então era isso que Deus estava falando com o profeta Jeremias: olha, Jeremias, uma grande obra eu tenho que entregar nas suas mãos, ou melhor, eu tenho entregado em suas mãos. Mas entenda tão somente, sou eu que trabalho e sou eu que faço. Hoje em dia tem muitas pessoas que, em vez de se colocar na posição de vaso, ela quer se colocar na posição de oleiro. Quantas são as pessoas que têm passado à frente de Deus, às vezes quer consertar a minha vida, quer consertar a sua vida, e esquece que é Jesus que faz a obra. Quando Jeremias, Senhor, por ele convertia todo mundo, mas Deus falou que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então é momento de nós nos colocarmos na posição de vaso, porque o vaso ele só recebe, e assim somos nós também, né? Se Deus confiou uma tarefa, uma obra nas suas mãos, fica na posição que o Senhor te chamou, porque é ele que faz a obra. A Bíblia diz que fiel e justo é aquele que nos prometeu. Então se Deus falou que vai dar a vitória,
Vamos deixar na mão dele, porque com certeza, no tempo certo, no momento certo, a minha vitória virá e a sua vitória também. Mas o vaso, ele tem que estar nas mãos do oleiro. Eles têm que estar fazendo, louvado seja o santo nome do Senhor, a vontade de Deus. Nós não precisamos estar questionando, brigando e discutindo para mostrar que somos vasos. Eu lembro-me bem, lá no livro de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, que mudou-se depois para o apóstolo Paulo, a saber, um dos maiores escritores do Novo Testamento. A Bíblia diz que quando Saulo ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu por terra, ficou cego, nós conhecemos a história, e até um determinado momento ele ficou ali jejuando, esperando o mover de Deus na sua vida. Ele não enxergava, não comia nem bebia, até que Deus chamou um homem chamado Ananias e disse: olha, Ananias, você vai até a rua chamada direita, louvado seja o santo nome do Senhor, e lá você vai encontrar um homem orando, louvado seja o nome do Deus que fez os céus e a terra, e você vai impor as suas mãos sobre ele, louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu tenho uma grande obra naquela vida. E diz a Bíblia que agora que faz Ananias, veio de se colocar na posição de vaso, mas Senhor, eu muito tenho ouvido falar dele, ele é aquele que perseguiu o seu povo, muitos crentes foram mortos pelas mãos desse homem, até mesmo o teu servo Estevão, quando morreu apedrejado, ele estava lá a assistir. E o que foi que Deus fez? Olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, quando Deus escolhe, não adianta ninguém querer se levantar, porque aqueles que se levantam certamente cairão por terra, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele. E quantos Ananias têm se levantado nos dias de hoje? Muitas das vezes Deus tem uma obra na minha e na sua vida. Há muitas pessoas que, em vez de glorificar ao Senhor, porque é menos um agora na vida torta, na vida do tráfico, é menos uma na prostituição, mas muitos querem se colocar na posição de oleiro, apontando os meus e os seus defeitos. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque foi Ele quem nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos garante a vitória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, que nesta noite os irmãos possam ficar com essa palavra e tenha plena certeza e convicção, porque aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, foi o Senhor nosso Deus que nos deu. E diz a Bíblia que aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar, Agindo Deus, quem impedirá? Pode até tentar, mas conseguir fica difícil, porque eu não conheço e nunca ouvi falar em ninguém mais poderoso do que o Deus que nós servimos. Então, que nessa noite nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Bendito seja o santo nome do Senhor. E nunca nos esquecer que vasos somos nós e o oleiro é o Senhor. É Ele que faz a obra. Nós temos que somente obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças. E as demais coisas, vamos deixar que o oleiro resolve na minha e na sua vida. Amém.